No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana, informações atualizadas sobre a categoria e um breve resumo das principais notícias do país. Nós estamos em campanha salarial do setor químico e na próxima semana, dia 18, teremos a primeira rodada de negociação com o setor patronal. Neste ano, nós negociaremos as cláusulas econômicas e também as sociais. Nas duas últimas semanas, os nossos dirigentes visitaram várias fábricas da categoria e conversaram com os trabalhadores e trabalhadoras e alertaram da importância da união para garantir a reposição da inflação com ganho real. A negociação com os patrões nunca é fácil e o resultado está diretamente ligado à pressão que o sindicato, que os trabalhadores fazem no local de trabalho. A projeção para a inflação neste momento é de 4,74%. E nós queremos repor integralmente essa perda e conquistar um ganho extra, o que chamamos de ganho real. Logo após essa primeira rodada de negociação com os patrões, nossos dirigentes se reunirão para avaliar a conversa e também teremos uma importante assembleia com os trabalhadores no dia 27 de outubro. Essa assembleia será presencial no auditório da Tamandaré 348, às 19 horas. Esperamos todos vocês da categoria química nesta importante discussão. Os trabalhadores do metrô e da CPTM fizeram uma greve de 24 horas no dia 3 de outubro contra as privatizações e tinham um ato agendado para o dia 9 de outubro, mas o Sindicato dos Metroviários conseguiu suspender na Justiça o pregão da terceirização. A decisão da juíza Lucy Guidolin Brizola diz que é ilegal contratar serviço terceirizado para exercer a função de concursados e isso suspendeu o pregão que estava agendado para o dia 10. Porém, ainda cabe recurso dessa decisão e o governo do Estado de São Paulo deve recorrer para tentar derrubar essa liminar. Nós sabemos que a privatização não é boa para o trabalhador e nem para o consumidor, que deve encarecer tarifas e piorar a qualidade de serviços prestados. Por isso, apoiamos a mobilização dos companheiros do metrô, da Sabesp e da CPTM. Além de privatizar o metrô, o governo Tarcísio pretende privatizar a CPTM e também a Sabesp. Na última semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou uma versão atualizada da chamada Lista Suja, que é uma relação de empregadores envolvidos com trabalho análogo à escravidão. Desta vez, são 204 nomes envolvidos, a maior quantidade já registrada. E 19 casos se referem a trabalho doméstico. Dentre os estados com mais casos estão Minas Gerais, com 37, São Paulo, com 32 e Pará, com 17. As atividades com maior número de empregados incluídos são carvão vegetal, com 23 casos, criação de bovinos de corte, com 22, e serviços domésticos, com 19. De acordo com os dados disponíveis no Ministério, no ano de 2023, já foram registrados 1.443 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Em todo o ano de 22, foram 2.587. Desde que as operações tiveram início, em 1995, o número ultrapassa 61 mil. É inaceitável que o Brasil ainda tenha esses casos.
Em audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, ocorrida na última semana, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a afirmar que os Correios podem criar uma alternativa mais humana, entre aspas, para trabalhadores que dependem do uso de aplicativos como Uber e iFood. Marinho, que desde o início do governo vem defendendo essa ideia, diz que já provocou a estatal de logística para desenvolver um aplicativo. De acordo com Marinho, a ideia é ter um aplicativo mais humano para que todos possam trabalhar sem a neura do lucro capitalista da Uber e do iFood. O ministro disse ainda que em 15 dias o governo deve anunciar um acordo da regulação com a Uber e a 99 para motoristas de automóveis, mas não quis adiantar os detalhes. Segundo ele, para motos e bicicletas ainda não foi possível construir um acordo. O ministro deixou claro que não existe perseguição à Uber, mas que não aceitará ser chantageado. Nós vamos agora para um breve intervalo e eu volto com a nossa advogada Elaine Coelho para falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores. Sindicato oferece clube de vantagens aos associados. O sindicato tem um novo serviço para os associados, um clube de vantagens que oferece descontos em inúmeras lojas e serviços no país inteiro. São mais de 20 mil lojas em todo o país. Descontos de até 70%. O portal do Clube de Vantagens pode ser acessado no site do sindicato em www.quimicosp.org.br. Além disso, pelo sistema de cashback, é possível reverter pontos acumulados em descontos nas próximas compras. O serviço é apenas para associados, que podem incluir até 5 dependentes no clube. Bom, eu já estou de volta aqui com a nossa advogada, a doutora Elaine Coelho, para falar mais sobre os direitos dos trabalhadores na nossa convenção coletiva. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Hélio. Prazer estar de volta aqui. E o que você traz de novo para a gente aqui? Hélio, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cláusula de homologações. É uma cláusula que ela é a 36 na Convenção dos Farmacêuticos e a 25 dos Químicos, que fala sobre garantias salariais nas rescisões contratuais. Mas antes, eu gostaria só de lembrar os nossos internautas que essa questão da homologação, ela sofreu um baque muito grande em 2017 com a reforma trabalhista, quando ela foi simplesmente arrancada da CLT, porque até 2017, o que é a homologação, né? Só para as pessoas saberem do que nós estamos falando. É quando você é demitido pela empresa ou você pede demissão, você vai fazer o famoso acerto de contas. E aí você vai, até 2017, você ia perante o sindicato para fazer aquele acerto. O sindicato tinha toda uma estrutura montada de pessoas capacitadas para fazer o cálculo, para checar se os cálculos da empresa estavam corretos e aí fazer a homologação. Muitas vezes o sindicato punha ressalva quando algum direito não estava sendo pago, ele homologava e colocava uma ressalva, e aquela ressalva futuramente poderia ser negociada com a empresa ou se transformar num processo judicial. Então, isso em 2017 caiu, né? Com a reforma trabalhista, foi entendido, então, que a homologação não era mais necessária, né? E isso causou uma grande perda para os trabalhadores. No entanto, a Convenção dos Farmacêuticos, ela continuou colocando a homologação do sindicato desde que seja uma opção do empregado. O empregado pode optar, então. E aí, como que funciona? O prazo para fazer essa homologação, no caso do setor farmacêutico, é 10 dias após o prazo para liquidação dos direitos. E qual que é esse prazo? O artigo 477 da CLT, ele coloca que são 10 dias corridos após o fim do contrato de trabalho, ou seja, o último dia trabalhado. Se você trabalha o aviso prévio, são 10 dias a partir do último dia que você trabalhou. Se você tiver um aviso prévio indenizado, ou seja, a empresa vai pagar aquele aviso, você também tem 10 dias a partir desse último dia que você trabalhou. Então, no caso do setor farmacêutico, você tem mais 10 dias para fazer a homologação perante o sindicato, se isso for opção do empregado.
No caso do setor químico, é mais complexo, porque a cláusula ela é meio confusa. E mas ela deixa uma questão meio nebulosa, ela não diz, mas ela continua mantendo que a homologação ela tem que ser feita, salvo se for justificada perante ou pela entidade homologadora. Então, com isso, as empresas têm um entendimento que nesse setor não é necessário homologar perante o sindicato. Essa é uma cláusula, inclusive, que nessa campanha salarial nós estamos colocando assim, muita força para que ela seja renovada em outros termos, né? Que a gente possa trazer, assim como no setor farmacêutico, que a gente possa trazer, então, as homologações para o sindicato, que, sem dúvida, é um processo muito importante, porque, muitas vezes, a trabalhadora, eles não têm condições de fazer essa checagem, né? Às vezes, por falta de conhecimento, e é natural que assim o seja. Então, o sindicato está aí fazendo o seu papel. E, para finalizar, Hélio, eu só quero falar o seguinte, multas, né? Caso não seja feito nesse prazo, o que a convenção fala? 3% do piso, ou salário normativo, revertida para o trabalhador. E se não for feito nesse prazo, ainda o artigo 477 da CLT, ele traz mais um salário do trabalhador de multa, né? Ambos revertidos, então, para o trabalhador. Então, para hoje é isso, Hélio. Obrigado, doutora Helene. Lembrando que quando saiu do sindicato a homologação, os trabalhadores perderam muito mesmo, porque aqui você homologava, né, doutora, trabalhadores com mais de um ano no trabalho. E aí uma equipe nossa conferia. Sempre tinha erros. E como é que se resolvia? Não precisava de processo judicial. Você entrava em contato com a empresa mandava, aquelas que não mandavam, o próprio RH para fazer aqui a homologação, corrigia esses dados e já depositava na conta do trabalhador. Então, era muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras a homologação no sindicato, porque tinha, do outro lado, um grupo de profissionais extremamente qualificados para poder analisar se aquela homologação estava correta ou não. E quando não estava, a gente procedia dessa forma. A empresa fazia a correção. Quando a empresa não queria fazer a correção, a gente movia a ação trabalhista para poder defender os direitos dos trabalhadores. E até para a empresa também era um fator de segurança jurídica, Exato. né? Porque as empresas tinham mais segurança quando era homologado, porque tinha uma entidade que atestava aquele valor. Agora ficou tudo no ar e as empresas também estão numa grande insegurança, né? Obrigado, doutora Elaine. Obrigada, Hélio. Até a próxima. Vamos agora para alguns recadinhos importantes. A colônia de férias de Solemar e do Clube de Campo de Arujá reabrem dia 12 de outubro. As reservas estão disponíveis pelo WhatsApp da colônia que vai aparecer aqui embaixo. É só ligar e garantir uma vaga para curtir um final de semana. E não esqueçam, hoje às 18 horas, eu apresento o Bora Geral na TVT, canal 44.1, sinal digital HD aberto. Toda semana, um entrevistado diferente e informações relevantes. Confiram.